Pequei, e agora? Eu perco o Espírito Santo? É sobre este tema que nós vamos falar neste vídeo, que foi uma inspiração por causa de um comentário que eu recebi no meu vídeo anterior sobre castidade. E eu quero trazer aqui o estudo que eu fiz para a gente tirar isso de dentro do nosso coração, esta culpa, este medo que realmente surge no nosso coração após cair em tentação, após pecarmos. Porque, como eu disse no vídeo anterior, a nossa carne é fraca. Se nós não vivermos pelo Espírito, com o Espírito Santo, nós vamos cair em tentação. E quando nós não temos pessoas à nossa volta que possam nos dar conselhos e nos ajudar a viver em santidade e buscar a castidade, porque a castidade faz parte da santidade, com pessoas à nossa volta nos ajudando, é muito mais fácil, mas normalmente a gente não tem pessoas que vivem dessa forma à nossa volta, porque eu não tive essas pessoas que eu pudesse me aconselhar, que eu pudesse buscar. Eu tive que buscar na Bíblia, eu tive que buscar em Deus, orar em oração, em experiências, cair e me arrepender e voltar para Deus, voltar para casa, porque é muito mais fácil quando você tem um vídeo como este que você possa olhar a experiência de outras pessoas e tomar a sua própria decisão, sabe? E eu quero trazer aqui o meu estudo que eu fiz para o que fazer quando você cai em tentação, quando você peca e você sente no coração uma culpa, um medo de perder o Espírito Santo, esta culpa de que talvez você se torne indigna de não receber ou não merecer melhor mais por causa do pecado que você cometeu. Então eu quero trazer um conteúdo sobre isso, principalmente da palavra de Deus. Vou trazer alguns versículos que me ajudaram antes de eu ter o meu encontro com Jesus. Eu caí em tentação, eu pequei também. Eu decidi, como você assistiu o meu vídeo anterior, se você não assistiu ainda, assiste lá antes de comentar alguma coisa, se você está assistindo este vídeo primeiro. Assiste também antes o vídeo sobre castidade, porque daí você vai entender a minha decisão, como que foi o processo, enfim, eu não vou repetir o que eu falei já no vídeo anterior. Se você sente esta angústia dentro do seu coração após cometer um pecado, por exemplo, esse pecado pode ter acontecido agora, pode ter acontecido 2 anos atrás, 4 anos atrás, e você ainda tá com esse sentimento dentro do seu coração de culpa, de medo, e eu quero te ajudar a tirar isso com Jesus, com a palavra de Deus. Eu quero que você se sinta limpa, purificada, renovada, restaurada com Jesus, porque é Ele que faz isso, não sou eu, é Jesus que faz, Ele já fez isso por você. E eu quero te comprovar isso na palavra dEle. Se você sente essa angústia, é um sinal de que Deus já está aí. Se você está assistindo este vídeo buscando compreender e pedir perdão pelos pecados, se você sente esse arrependimento dentro do seu coração, você já sabe que Deus está aí contigo. Ele está te cutucando ali para você se arrepender e pedir perdão para Ele, porque Ele já te perdoou, mas Ele quer ouvir isso de você. Olha só, João 16:8 diz que o Espírito Santo convence do pecado. Se você está angustiado, é porque Ele ainda está trabalhando em você. A presença do Espírito Santo é uma verdade baseada na palavra, não na emoção do momento. Então, por exemplo, aqui, é como você estar em um quarto escuro. Você está com o olho fechado em um quarto escuro e diz o sol se apagou. Só que o sol está lá fora. Continua lá. Você é que precisa abrir os olhos e ir lá para fora. Ir ver. Abrir os olhos. Porque o Espírito ainda está em você. O Espírito Santo ainda está aí. Mesmo que você não sinta agora. E uma outra questão que surge quando a gente peca é que nós não nos merecemos, nós não nos sentimos merecedoras de ter algo melhor, por exemplo. Porque talvez você se sinta suja. Ou talvez você se sinta indigna. Mas aqui
no fundo tem uma verdade, nós não somos merecedoras. Ninguém é merecedor porque foi sempre sobre a graça, nunca foi sobre merecimento. Romanos 5:8, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não nos trata com base no que fizemos, mas com base em quem Ele é. O inimigo vai fazer de tudo para você se sentir suja, indigna, achar que você não merece mais ter a presença de Deus, do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está te dizendo, volta, filha, que eu ainda estou aqui. O que nós precisamos fazer é confessar o pecado a Deus. Confessar com sinceridade do fundo do seu coração. Fale com Deus, sem filtros. Fale para Ele, expresse todo o sentimento, angústia que está no teu coração. Expresse e fale para Ele como se você estivesse falando para alguém mesmo. Salmo 32:5. Confessei o meu pecado e tu perdoaste. Jesus perdoou o seu pecado. Precisamos sim continuar buscando a Deus, orando, lendo a palavra dele, indo na igreja, mesmo sem vontade, mesmo quando nós não estamos sentindo, porque Deus não é os arrepios que você vai sentir, não, porque é buscá-lo todos os dias. É você estar na presença dele todos os dias. Quando você está se sentindo sujo ou todos os dias, você toma banho, certo? Uma vez por dia, pelo menos, você toma um banho. Se você vive no Brasil, pelo menos essa é a realidade. A palavra, a oração e a comunhão são o banho da alma. Nós precisamos desse banho, mesmo se você não se sinta sujo. Porque tem países que lá é tão frio que tem gente que não toma banho todos os dias. Na Turquia, por exemplo, eles não tomam banho todos os dias. Pelo menos as pessoas que eu conheci quando eu fui para o Canadá, eles não tomavam banho todos os dias. Só quando eles se sentiam mais sujos. E também acho que, não lembro qual país que de tão frio eles não tomavam banho porque era muito frio tomar banho. Se você estiver sujo, não evita o banho. Você corre para a água. A palavra, a oração e a comunhão são um banho da alma. Você não perdeu o Espírito Santo, você só se afastou da comunhão, mas ele está aqui e agora, chamando você de volta. Se você responder, ele não só te perdoa, ele te restaura. Lembra do filho pródigo em Lucas 15? Que ele voltou sujo, envergonhado, mas foi recebido em festa. E é isso que Deus quer, que você volte para Ele. Ele vai te receber em festa. Com festa, né? Não se afaste de Deus por causa do seu erro. Corra para Deus por causa da graça que ainda está de braços abertos. Eu anotei essas frases aqui porque eu não queria deixar de falar. Então eu tô meio que acompanhando o que eu escrevi, porque essas frases para mim fizeram muito sentido na época também e eu quis compartilhar aqui com você. Além disso, eu tenho alguns versículos aqui que me ajudaram. Na época eu lembro que eu estava conhecendo um rapaz, ele mora em São Paulo e ele veio de carro para cá, para Santa Catarina, para me ver. Então ele veio para cá só para me ver. E aí o que eu senti? Eu senti como que eu só fosse, não obrigada, mas que era para eu ficar com ele porque ele fez um esforço para me ver aqui. Eu não tinha essa consciência do que eu queria, da decisão que eu tinha tomado, não tinha isso ainda. Mas Deus foi me moldando. E aí eu lembro que nessa época eu tinha lido um versículo que me fez ficar com medo de perder o Espírito Santo, que foi Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Foi aí que eu comecei a perceber, nossa, mas então o Espírito Santo pode não estar mais em mim. Se eu ficar pecando, ou se eu pecar, ou se eu cometi algum pecado. E aquilo começou a me incomodar, me gerar culpas, e eu fui buscando a Deus. Foi tudo um processo, que eu tenho certeza que é um processo que Deus vai nos moldando, nos curando, nos limpando, e vai trazendo a verdade para o nosso coração. O que eu percebi, né? Que o Espírito Santo,
ele não vai sair de você. Você não perde o Espírito Santo. Isso era no Antigo Testamento, que isso era possível. Hoje, o Espírito Santo, ele fica entristecido, que fala em Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele vai ficar entristecido, mas você não vai perder o Espírito Santo. Na nova aliança, se você está em Cristo, selado pelo Espírito, ele não te abandona ao primeiro pecado. Mas sim, ele pode ser entristecido quando andamos longe da vontade de Deus. O Espírito Santo é a garantia da salvação. É a garantia da nossa salvação. O Espírito, ele não sai da gente, mas pode ser, a comunhão com ele pode se tornar, pode ser abalada. Precisamos ter essa confissão, perdão, pedir perdão para Deus, se confessar, se arrepender e buscar a santidade não por medo, mas por amor. Deus não quer perfeição sem coração. Ele quer um coração quebrantado que corre de volta para os braços dele. Você não perdeu o Espírito Santo por pecar, mas Deus te chama ao arrependimento e restauração. A graça está disponível hoje. Não fuja de Deus por causa do seu pecado. Corra para Ele por causa da sua graça. Não fuja de Deus por causa do seu pecado, mas corra para Deus por causa da graça dele. Esses versículos nos trazem, pelo menos para mim, traz uma forma que aquece o coração, sabe? Que traz uma paz para quando você se sente com esta culpa, com este medo. É claro que você não vai continuar pecando no mesmo pecado. Se você se torna consciente, você encontra Jesus, se você torna consciente disso, você não vai continuar pecando naquilo. Não adianta nada. Pecou uma vez, pediu perdão, se arrependeu e vai lá e peca de novo. Vai lá de novo, vai lá de novo. Peraí, você tem que controlar a sua carne, você precisa ter um autocontrole. É importante você estudar e entender sobre as virtudes, o autocontrole principalmente. O jejum ajuda muito em buscar este autocontrole. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre jejum. Eu faço jejum já há mais de 2 anos, 2 vezes por semana. E a gente pode conversar mais sobre jejum também. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse que eu fale mais sobre isso. O outro salmo que fala bastante sobre essa questão de perder o Espírito Santo, de pecar e agora, o que faz agora, é Salmo 61:2. Quando o meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha que é mais alta do que eu. E Salmo 65:3. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Jesus já morreu na cruz por nós. Por que nós vamos ficar nos culpando se ele já sofreu por isso? Se nós estamos nos culpando, nós estamos com pouca fé. Nossa fé está pequena. E aí o que a gente precisa fazer? Aumentar nossa fé, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, indo na igreja, estando com Ele todos os dias, para você fortalecer. Ele vai te fortalecer. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Salmo 62:8. Confiai nele e em todos os tempos. Vós, povos, derramai o vosso coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Olha que lindo esse versículo. Nós precisamos confiar em Deus e derramar, conversar com ele, falar, se arrepender, falar dos nossos pecados, falar dos nossos sentimentos, angústias, preocupações, derramar o nosso coração diante de Deus, porque ele é nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. E quando nós buscamos primeiramente a Ele, antes de derramar para as pessoas, porque muito acontece de você sentir esta angústia dentro do seu coração e você ir conversar com uma amiga ou conversar com sua família e começar a falar dos teus sentimentos, que você tá triste, que tá angustiada, que começar a falar para as outras pessoas, esperando que elas te tragam algum renovo, talvez crie a expectativa de que você se sinta melhor com o que ela for falar, né? Só que, na verdade, nós precisamos derramar o nosso coração
para Deus, diante de Deus antes de tudo. E aí sim, quando você sentir a paz, você conversar com alguém. Se caso precisar, porque muitas vezes Deus já vai te dar a resposta. Deus já vai te dar o que você precisa, porque tudo o que nós precisamos já está dentro de nós. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse a Deus os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Romanos 8,1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que você decide estar com Deus, viver em santidade, você já é uma nova criatura em Cristo. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Esqueça o que se foi, ou esqueça o que passou. Esqueça esse pecado. Só não cometa novamente. Peça ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a não cair em tentação. Evite estar em ambientes que te levam a cair em tentação, para não pecar novamente. Deus está contigo. Deus já limpou tudo. Jesus já morreu por nós, já nos salvou, nos curou, nos limpou, nos restaurou, nos renovou. Nós somos novas criaturas em Cristo, então não importa o que passou. Olhe para frente, fixe os olhos em Jesus. Muito obrigada pela sua participação, a sua atenção aqui. Deixa nos comentários o que você sentiu ao assistir este vídeo, se trouxe paz ao seu coração. Conta algum testemunho, alguma história que você já vivenciou para ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no vídeo também. É muito importante nós compartilharmos e falarmos sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Nós precisamos levar a palavra para as pessoas, porque isso faz nós conseguirmos viver da melhor forma possível. Viver em virtudes, viver com sabedoria e harmonia. Um beijo da Carol e até o próximo vídeo.